No sábado passado, eu comecei a fazer uma introdução sobre a série que nós vamos começar hoje. Essa série vai se chamar No Pain, No Gain. E para quem sabe, né, quem gosta de academia, sabe que isso quer dizer sem dor, sem ganho, ou sem esforço, sem recompensa. E quando eu estava orando a Deus, pedindo que Deus pudesse revelar algo para uma nova série, que pudesse ser algo relevante para o reino e para nós, nos dias de hoje, o Senhor vem falando de uma maneira muito profunda sobre o esforço que nós precisamos despender para que nós possamos conquistar no Senhor algo. E quando nós temos dentro de nós um coração disponível para Deus, quando nós temos dentro de nós uma vontade e um desejo de conseguir perceber a presença de Deus, mais do que nós temos percebido ontem e menos do que nós vamos perceber amanhã, Deus passa a falar conosco de maneira audível, de uma maneira que nós conseguimos compreender. Uma coisa que nós precisamos aprender é não querer mais atrair a presença de Deus, porque a presença de Deus ela já está, ela já é. Se ela já está e ela já é, você não tem como atrair, ela já encontra-se neste lugar. Deus é onipotente, Ele é onipresente, ao passo em que se Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, você não tem como atrair algo que já está, mas você pode melhorar o teu poder de percepção. Você pode começar a pedir para Deus que te dê uma capacidade extraordinária. E nessa primeira mensagem eu quero falar de algo que pode fazer com que você vá romper ou com que você pare definitivamente. E eu quero dar o nome para essa mensagem de limites. Limite é tudo aquilo que te faz parar, é tudo aquilo que faz com que você não consiga mais andar, tudo aquilo que faz com que você tenha um ponto final na sua vida. E muitas vezes, esse ponto final que nós mesmos colocamos diante de nós, ele cria essa barreira chamada limite, e nós não conseguimos avançar para lugar nenhum. E as frustrações elas começam a aparecer, elas começam a acontecer, porque nós mesmos nos limitamos. E eu posso te dizer, para lugar nenhum. E as frustrações elas começam a aparecer, elas começam a acontecer, porque nós mesmos nos limitamos. E eu posso te dizer que nós mesmos nos limitamos, porque os céus já liberaram tudo o que nós precisamos para viver, para sentir, para ser feliz, para andar de acordo com um propósito e para que nós tenhamos um objetivo. Jesus, o Cristo de Deus, quando Ele é pregado naquela cruz, Ele diz para mim e para você que além do propósito, agora nós temos um destino, que além do propósito que é estabelecido para nós, nós temos um rumo, nós temos para onde ir, para que nós possamos, de agora em diante, exceder os nossos limites. Quando nós vamos falar de limites, a Bíblia ela é muito clara sobre as tempestades que nós vamos enfrentar, justamente para nos limitar naquilo que nós achamos que não somos capazes. E muitas vezes aquilo que nós achamos que não somos capazes são coisas que vêm como frustrações sobre nós para nos parar de verdade. E o que Deus quer conosco essa noite é nos lembrar que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem em Deus. O que Deus tem para cada um de nós essa noite é nos ensinar, é nos mentorear
é nos ensinar, é nos mentorear, de que nada pode nos parar, porque em Deus nós somos ilimitados, porque em Deus nós temos um objetivo a ser alcançado. Quando nós começamos a olhar o que a Bíblia nos traz como referência, nós podemos ver Davi em suas campanhas de guerra, quando os inimigos eram muitos, e ele envia a arca da aliança na frente, e as batalhas são vencidas. Mas nós também conseguimos olhar para a história daquele menino, que em um dado momento, ele é ungido rei de Jerusalém, Zahav. Jerusalém, a cidade do grande rei. Jerusalém, a cidade de ouro. Todas as possibilidades, esse menino agora, ele é ungido por Samuel. E quando nós começamos a olhar para Deus, nós vemos que Deus trabalha contra todas as probabilidades. Davi era pouco provável. Ele era o último da sua casa. Ele era cuidador de ovelhas. Ele cheirava a ovelha. Dentro da casa de Jessé, haviam outros que na visão do ser humano tinham capacidade para exercerem diversos tipos de função. Só que Samuel manda passar os irmãos de Davi, e o Senhor fala: não é nenhum desses, não é deles que eu estou falando. Samuel pergunta para o pai: aonde? Está no campo, apacentando ovelhas, cuidando com tudo que ele tinha daquilo que foi confiado na sua mão. E o Senhor fala: é aquele. E quantas vezes nós olhamos para dentro de nós e nós nos limitamos dizendo que não somos capazes de ter uma vida transformada, uma vida restaurada, de ter relacionamento com Deus, ou de conquistar as coisas no Senhor, porque nós nos autolimitamos. O problema, ele não para aí, porque Deus manda Samuel deitar o óleo sobre a vida de Davi. Davi, ele é levantado rei. Acontece que naquele momento ele ainda não tem a posse do trono. Ele é enviado para dentro da casa de Saul. Cara, lá acontece de tudo. Ele é perseguido, o rei tenta matar ele, as probabilidades são todas contra ele. E se você olhar para a história da vida que você carrega até o dia de hoje, as probabilidades são todas contra você. Nada vai de encontro, nada vai como um rumo de acordo com o que você quer. Parece que é tudo o contrário para te parar. E esses são os limites que Satanás coloca, que nós colocamos, que a vida nos impõe, que as situações nos mostram, e nós determinamos se esses limites vão nos parar ou não. Porque Davi, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, ele sabia que ele carregava algo que um dia iria se manifestar. Você pode explodir, e quando isso explodir, Deus vai revelar o governo do Espírito sobre a face da terra. Agora você imagina um exército sendo afrontado, um gigante chamado Golias, desmerecendo a tudo e a todos, dizendo que naquele exército não existia homem, aquele que havia sido ungido rei. Ele entende em Deus que nada pode, nada vai parar o propósito e o plano de Deus. E ele desafia o gigante, lutando contra toda a probabilidade. Se você olhar e conversar com um professor de matemática,
ele vai falar que é matemática. Se você olhar e conversar com um professor de matemática, ele vai falar que a matemática é exata. Mas na matemática do céu, 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então nós estamos falando que as probabilidades, elas nos limitam. E quando nós nos esforçamos, quando nós nos empenhamos em algo, o Senhor faz a parte dele. E Ele vai dizer para nós: esforça-te que eu te ajudo. O problema começa quando nós nos limitamos. Não dá, não vai ter jeito. Estamos dizendo: eu não vou fazer, eu estou longe, o Senhor se esqueceu. Cara, João vai falar para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que por Ele deu seu Filho unigênito. E quando Ele está falando que Ele amou o mundo, Ele não está dizendo que Ele amou crente, católico, espírita, evangélico. Ele está dizendo que Ele amou o mundo. E Ele deu o seu Filho por esse mundo. E quando eu começo a entender que Ele me dá o Filho dele pela minha vida, eu passo a compreender que os limites foram excedidos na cruz do Calvário. Davi confiando, ignorando as probabilidades, ele dá uma pedrada na cabeça do gigante, arranca a sua cabeça. Ignorando as probabilidades, ele dá uma pedrada na cabeça do gigante, arranca a sua cabeça. E um tempo depois, ele assume o trono. Josué, ele está antes do Jordão, recebe uma incumbência de atravessar o rio para poder assumir aquilo que Deus havia prometido para um povo, porque aquele que era o líder havia morrido. E o Senhor olha para ele e diz para ele: Josué, ser forte, cara, corajoso, se esforça, que eu, o Senhor, eu te ajudo. E às vezes o que nós é uma semana, é um dia de culto na semana e uma vida cheia de glórias. Nós queremos um dia de estudo na semana e um resto de semana muito próspero. As nossas expectativas muitas vezes são colocadas que nós vamos para a igreja e o Senhor vai suprir as nossas necessidades. E nem sempre Deus quer suprir essas necessidades. Muitas vezes Deus quer moldar os nossos padrões, transformar o nosso caráter e modificar a nossa natureza. Porque se você parar para pensar em você, o que é que nós queremos? Nós queremos prosperar. Nós queremos ter a nossa casa, nós queremos ter o nosso carro. E se você não tiver a sua casa, não tiver o seu carro, e se você não prosperar, Deus vai continuar sendo Deus. E quando nós passamos a compreender que os limites somos nós que colocamos, adotado pela cruz, então compreenda que diante de Deus você não é nada, mas você tem necessidade dele. Compreenda que Ele te chama de filho, mas muitas vezes um filho, ele precisa ser reorientado. Compreenda que na tua carreira de fé, no decorrer da tua história, seja ministerial, espiritual, conjugal, sentimental, nas tuas finanças, vão existir dias de luta e dias de dificuldade. E se você quer vencer, se você quer exceder os limites que permeiam a tua história, você precisa se preparar, porque uma guerra vai vir sobre você. Você precisa se preparar, porque as coisas
elas vão lutar contra. Se você quer exceder os limites que permeiam a tua história, você precisa se preparar, porque uma guerra vai vir sobre você. Você precisa se preparar, porque as coisas, elas vão lutar contra tudo o que você quer. E quando eu falo que você precisa se preparar, não é você esperar, não é você simplesmente dizer: estou em Deus, vou ficar no meu canto. Porque em uma guerra, um soldado que fica no canto, ele toma um tiro e ele morre sem ver que ele tomou um tiro. E as pessoas que estão à sua volta não podem fazer nada, porque elas estão arriscadas a também levar um tiro. A preparação que nós precisamos fazer é para aquilo que nós queremos conquistar. Exceder os nossos limites é como ela muda suas regras alimentares, ela começa a ser uma pessoa saudável, e aí ela vai fazer o que tem que ser feito de maneira correta, ou ela pula etapas, utilizando-se de medicamentos, esteroides, para que ela possa chegar onde ela quer chegar. E muitas vezes nós queremos ir pelo caminho mais fácil, só que o caminho mais fácil ele produz consequências. O cara precisa entrar na academia e ele precisa criar uma regra, uma rotina de treino. Ele precisa fazer braço, ele precisa fazer perna, ele tem que fazer bíceps, ele tem que fazer tríceps. Ele precisa começar a desenvolver para chegar no corpo que ele quer. O atleta, ele não vai chegar sem muito tempo gasto para um único objetivo. E Paulo vai nos ensinar do livro de 2 Coríntios, que ele diz assim, ó: aquele que corre e aquele que luta, corre e luta por uma coroa corruptível. O que ele quer nos ensinar é que em todos os aspectos e âmbitos da nossa história, nós precisamos estar preparados. E a preparação é para que Deus não abra as comportas do céu e a bênção que vem sobre você, ao invés de produzir bons frutos, ela destrua toda a sua lavoura. Nós queremos coisas muitas vezes que nós não estamos preparados para ela. Nós desejamos e ansiamos algo de Deus, que muitas vezes estão a centenas de milhares de quilômetros longe da nossa capacidade de administrar. Muitas vezes que nós não estamos preparados para ela. Nós desejamos e ansiamos algo de Deus, que muitas vezes estão a centenas de milhares de quilômetros longe da nossa capacidade de administração. E detalhe, nós queremos, e se Deus não faz, nós ocupamos pelas nossas frustrações, por aquilo que nós sentimos. Eu ouvi hoje alguém que dizia que o problema não é você esperar pelo que Deus tem para você, é você esperar, receber e perder, porque não estava preparado para o que Deus entregou para você. Quando nós dizemos que precisamos nos preparar, é entender que para o crescimento espiritual, Satanás não vai ficar quieto para você. Ele vai tentar te derrubar de alguma maneira. E se você não estiver preparado, a Bíblia não fala resistir ao diabo e ele fugirá de volta. Se você não estiver preparado para uma resistência sobrenatural, ele vai deitar e rolar e vai sapatear em cima de você. Se você não compreender que Gideão, esperando uma resposta de Deus, tem com ele 32 mil homens, e o Senhor fala para ele: não, cara, é muita gente. Senhor, eles vêm aqui, eles assolam, eles acabam com tudo. Eu estou tendo que malhar o trigo dentro de um lugar onde se faz suco de uva, para que ninguém veja. O Senhor fala para ele: diminui o número. Ele manda 10 mil embora. O Senhor olha para ele e fala: é muita gente.
O Senhor olha para ele e fala: é muita gente. Só que o exército de lá é maior ainda. E às vezes nós precisamos compreender que o Senhor vai fazer com que coisas vão embora da nossa vida, para que Ele possa ser glorificado naquilo que nós vamos conquistar. E quantos de nós aqui quer conquista, mas não quer pagar o preço por isso? Quantos de nós aqui quer romper, quer conquistar, quer ter dentro de si aquilo que Deus tem para dar, mas se limita na questão de dizer: pai, eu abro mão. Cara, e uma coisa é certa, uma coisa é, se você quer ter uma grande vitória, se você quer vencer em alguma área da sua vida, se prepare para uma guerra. E se prepare para abrir mão de coisas que Deus não te... Se prepare para que sonhos da sua vida vão embora, porque você sonhou, não foi Deus que sonhou. E quando você entende que estes limites nos sonhos que você tem estão impondo um tempo, estão impondo uma capacidade de Deus não poder agir em você, quando você compreende isso e você diz: Deus pode trabalhar na minha vida, o Senhor começa a limpar da sua história algumas coisas que talvez você achavam que era Deus que havia te dado, mas você conquistou por conta própria. E o Senhor está falando para você essa noite: não, eu vou tirar. Porque o que eu tenho para você não vai tirar. Porque o que eu tenho para você vai demandar o esforço que você vai aplicar naquilo. O cara está fazendo barra. Ele vai fazer com 5 quilos. Ele não passa dali. No outro dia ele está dolorido. Só que na próxima semana os 5 quilos já não fazem mais diferença. O milagre é assim conosco, você sabia? Você conquista algo. Para aqueles que muitas vezes vêm na igreja para conquistar um emprego, você até fala: Senhor, eu quero um emprego, e pode ser de um salário mínimo, porque eu vou começar. No teu 3º ou 4º salário você já está insatisfeito, porque você sabe que se você ganhasse R$2.000, você poderia fazer mais coisas. Quando você sobe de nível, você sabe que você poderia ganhar, se você ganhasse, você poderia fazer mais coisas com o que você faria com 2 ou com um salário mínimo. Você consegue compreender que estes limites que nós impomos, eles nos param, eles nos barram diante de Deus. Agora o cara olha, o braço dele está muito pequeno, e ele quer fazer o quê? Ele quer ficar com o braço maior. Então de 5 ele passa para 10 quilos. E agora ele vai se esforçar mais, porque com a mesma força que ele fazia os 5, ele não levanta o 10. Com a mesma potência que você ora, você não conquista aquilo que talvez para diante, que está diante de você é muito grande. Está na hora de você orar um pouco mais. Está na hora do teu coração ser um pouco mais de Deus. Está na hora de dizer para Ele: Pai, eu quero te entregar de verdade a minha história, para que o Senhor possa me transformar de uma vez por todas. E aí eu começo a compreender o que Deus quer falar sobre sem essa dor, sem esse sacrifício, sem o retorno daquilo que Ele quer, porque nós queremos fazer do nosso jeito e receber do jeito de Deus. Nós queremos usar as ferramentas que nós conhecemos da carne, mas receber coisas que só o Espírito pode nos dar. Porque a carne diz para nós: você vai até aqui, mas o Senhor olha para você e diz para você que Isaías 1,19 diz: se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Só que tem uma coisa: para chegar até lá, existe alguns preceitos básicos que nós precisamos
seguir. E se nós não seguirmos esses preceitos, dos quais a palavra nos ensina, nós jamais vamos conquistar o que Deus tem para nós. Nós jamais vamos poder viver com o que o céu já liberou sobre nós. A terra não vai conseguir caminhar na velocidade do céu, porque o que Deus conquistou para nós na cruz fez sentido ontem, faz sentido hoje e continuará fazendo sentido eternamente. Hebreus 13:8. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o céu libera sobre nós a coisa mais poderosa, que possui a maior autoridade. O céu libera sobre nós tudo que nós precisamos para exceder todo tipo de limite, que é o Filho de Deus, que chega para Satanás e fala para ele: tá vendo aquele cara? Tá vendo aquele cara atolado no pecado? Pois ele é meu, eu paguei por ele. É como quando você vai no mercado, e aí você vai em uma ala do mercado, você gosta muito, você pega um objeto, você compra, você passa no caixa, você paga. Só que sempre tem um esperto dizendo: dá pra mim? Você vai falar: não, porque eu paguei, é meu. Só que o pagamento que Jesus fez por nós, não existe pagamento maior. Não existe limite que possa impedir que Deus opere na tua história. O único limite que vai fazer com que Deus se limite a operar em você, é você que coloca. Pedro, na segunda Pedro vai dizer o seguinte. Que quando nós somos vencidos por algo, nós nos tornamos escravo daquilo. Quando algo te vence, quando algo te domina, você passa a ser escravo daquilo que te dominou. Só que Deus, Ele vem na pessoa do Cristo e diz: quando você conhece a verdade te liberta. Então, quando você se torna livre no Senhor, você entende que não existe limite para que a tua vida seja transformada. E aí eu posso entrar, depois de tudo isso, em todos os âmbitos da nossa história. Nós podemos ser prósperos, nós podemos ser saudáveis, nós podemos ser pessoas, pastores, missionários, apóstolos, presbíteros, nós podemos ser teólogos, nós podemos ser todos os 5 ministérios em uma pessoa só, ilimitados no Senhor. E aí quando Paulo vai falar que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, nós passamos a compreender que quando Deus de fato nos fortalecer, que quando nós tivermos de fato internalizados no Cristo de Deus, nós jamais vamos querer sair da sua presença. Quando você vai estudar o calvinismo, você vai ver que ele diz: salvo, sempre salvo. E isso foi sempre uma discussão histórica entre reformadores, entre pastores, entre teólogos. E uns puxam para um lado e outros puxam para o outro. Eu nunca fui calvinista, sempre fui um pouco mais arminiano, mas eu começo a entender que Calvino, quando vai falar que salvo sempre salvo, é aqueles que entenderam de fato que a salvação é algo que você entra e você nunca mais quer sair dela. É algo que você experimenta e tem um gosto tão bom que você passa a necessidade, que você enfrenta as piores situações da sua vida, mas você tudo pode naquele que te fortalece. Então você permanece salvo,
você permanece naquilo que Deus te chamou para você fazer. Você entende que você pode estar salvo, mas ainda continua com um propósito. Então você continua aumentando o peso, permanece naquilo que Deus te chamou para você fazer. Você entende que você pode estar salvo, mas ainda continua com um propósito. Então você continua aumentando o peso, você aumenta a carga. Você fala: Deus, manda mais, porque conforme o Senhor vai mandando, os meus limites vão sendo excedidos. Senhor, até aqui eu consegui, mas daqui para frente eu não consigo mais, eu preciso de Ti. E quantas foram as vezes da nossa história que nós olhamos para o céu e dizemos: Senhor, cadê você? Porque nós nos limitamos. E o Senhor disse: eu já estava com você desde a fundação do mundo. Eu te acompanho desde os primeiros passos. Ou melhor, Ele diz para você: antes de você ser feto, eu te escolhi. Cara, e você compreender que você é escolhido de Deus, você não leva mais a tua vida do jeito que você levava antes. Você compreender que você é um filho de Deus, que você precisa honrar esse Deus, que você é o filho que Deus, que você precisa agradar o Espírito de Deus a cada momento da sua história. E a sua vida não é mais a mesma, porque você já não leva ela de qualquer maneira. Paulo vai nos ensinar: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E o que nós fazemos para a glória dele? Davi, na sua empreitada entre unção e governo, ele enfrenta guerras. Ele tem que guerrear. Precisa lutar com pessoas. Ele precisa lutar com sentimentos. Ele precisa lutar com emoções. Ele precisa lutar com frustrações. Ele precisa lutar contra o pecado. A guerra dele é intensa. Ele tem uma promessa. Ele tem algo. Sabe o que nós fazemos? No meio do caminho, ao invés de nós colocarmos mais peso, nós vamos tirando o peso, porque nós achamos que não estamos conseguindo mais. E você só não consegue porque você está lutando sozinho. E o Senhor está dizendo para você: troque a sua cruz comigo nessa noite, porque o meu fardo é mais leve do que o seu. Ele está dizendo para você que Ele já construiu um caminho. Ele está dizendo para você que Ele já te preparou um lugar, e que o final da história, Ele é feliz. O problema é que tem um longo trajeto até o final da história. O problema é que no dia a dia você vai ter que enfrentar os seus leões, vai ter que matar os gigantes. Mesmo sabendo que ele seria vitorioso, ele precisou derrubar o Golias. Mesmo sabendo história. O problema é que no dia a dia você vai ter que enfrentar os seus leões, vai ter que matar os gigantes. Mesmo sabendo que ele seria vitorioso, ele precisou derrubar o Golias. Mesmo sabendo que ele iria vencer Satanás, Jesus precisou morrer na cruz do Calvário. E ele se prepara por 30 anos para viver apenas 3 de ministério. E você quer viver uma virada na sua vida, simplesmente porque acha que é melhor do que os outros, ou porque chega na igreja e diz: eu aceitei Jesus, agora eu vou prosperar. Você me desculpa, lançado no deserto. Muitas vezes o Senhor tira você do Egito e coloca você no deserto para te preparar, porque o melhor dele é depois do deserto. O melhor de Jesus vem depois de 30 anos de preparação. Esse cara vive uma vida durante 30 anos que ninguém sabia quem ele era. Ele era um fazedor de móveis. Ele era um cara como eu e você. Os irmãos dele tinham vergonha dele. Os irmãos dele olhavam para ele e falavam: não, cara, para com isso aí, você está me fazendo passar vergonha. Só que ele sabia aonde ele chegaria.
Ele sabia que ele venceria o maligno. Ele sabia que ele seria crucificado e a morte de cruz não daria. E mesmo assim, ele luta a cada dia. Ele se prepara a cada dia. Eu quero dizer para você hoje: abra sua mente. Coloque mais carga. Bota mais peso na barra espiritual da sua mente. Porque até aqui foi bom. Só que se você quer vencer e exceder limites, não dá para todo dia ser do mesmo jeito. Não dá para se acostumar com a mesma vida que você tem levado. Se você quer vencer, se você quer que os céus caminhem com você, ou melhor, se você quer que a terra caminhe na mesma velocidade do céu, aonde o céu vai dispensando a graça sobre a terra, não dá para ser o mesmo todos os dias. Tem que colocar mais peso. Você precisa na mesma velocidade do céu, aonde o céu vai dispensando a graça sobre a terra, não dá para ser o mesmo todos os dias. Tem que colocar mais peso. Você precisa vencer o dia de ontem. Se você lia um capítulo por dia, você vai ler 10. Se você tinha costume de orar 5 minutos, dobre a sua jornada de oração. Se você tinha um devocional de 20 minutos, aumente esse devocional para 40. Comece a dobrar a carga. Comece a se preparar, porque a chuva de Deus sobre a tua história para romper limites, ela tem que vir para poder frutificar a tua obra. Ela não pode ser uma chuva que vai devastar. E eu passei a compreender que a chuva de bênção nem sempre ela é boa, porque a potência. Compreenda que o que Deus te chamou para fazer, não interessa o que você está fazendo hoje, é para ser bem feito, ou melhor, é para que você seja o melhor naquilo que você faz. Lembra que eu falei sábado passado que nós temos muitas pessoas intensas. O problema é a constância. O problema é que nós temos intensidade e pouca constância. A intensidade é aquela estrela que brilha no céu, que você olha e de repente ela se apagou. Mas quando você consegue ser uma pessoa constante, o Senhor está dizendo para você que você é como Gideão. Tira 10 mil. Tira mais 21 e uns quebrados, né? Resumindo, sobrou 300. Sobrou 300. Você consegue ver um exército que devasta, que leva tudo que eles têm, e agora o Senhor separa 300 homens, mais um líder, e fala: vai. As probabilidades quais são? As limitações são todas. Eles poderiam olhar e dizer: eles têm armas, eles têm um número centenas de milhares de vezes maior do que o nosso. Eu sei que sempre vai existir aquele que vai questionar aquilo que você faz, mas sempre vai haver aquele que é escolhido para dizer o seguinte: eles têm tudo isso, mas nós temos Deus que criou os céus e a terra. Deus que criou os céus e a terra. As probabilidades para mim e para você sempre vão dizer que nós não vamos chegar a lugar nenhum, que nós nascemos para sofrer, que o milagre não é para nós, que a prosperidade não é para nós, que a saúde não é para nós,
que nós somos crentes, nascemos para pregar a palavra. Eu quero dizer para você que contra todas as probabilidades, Deus fez um menino rei. O Senhor fez um juiz que tinha 22 mil homens, ganhou uma guerra com 300. Deus levanta agora um homem que vê todo um povo morrer, uma geração trocar, e ganha uma terra prometida, porque ele se esforçou e o Senhor o ajudou. Nós vemos Jesus, cara, escolher 12 amigos. Mano, Pedro era o cara mais chucro que havia na face da terra. O povo olha para Jesus e fala: Pedro andava armado. Naquela época não existia Glock, não existia submetralhadora, existia faca, espada. E Pedro tinha uma espada da qual ele não largava. Tanto que no momento em que Jesus vai ser preso, Pedro lança aquela espada e ele arranca a orelha de um soldado. E o Senhor precisa operar um milagre de maneira instantânea e reconstruir uma orelha. O que não era nada difícil para quem havia feito comer 5 mil homens, para quem havia levantado um menino que estava morto, para quem havia mandado sair de dentro de uma caverna um amigo que já estava em estado de decomposição. A pessoa olha: Senhor, mas mano, a espada. O Senhor olha para ele: não adianta, está no coração dele. O problema dos dias de hoje é que os nossos corações têm limitado a atuação de Deus em nós. O problema de hoje é que nós não estamos dispostos a abrir mão de muitas coisas para que Deus possa fazer uma única coisa que vai dar uma direção completamente diferente da nossa história. E você sabe que quando você pede para Deus transformar, quantos de nós já oramos aqui e falamos: Senhor, transforma a minha vida, muda a minha história? Cara, você é muito louco de fazer uma oração dessa. Eu não vou falar que você é burro, porque essa palavra é feia, né? Falar que a gente é burro de fazer essa oração. Mas você consegue compreender que quando você fala assim: Deus, muda a minha história, você dá... Porque essa palavra é feia, né? Falar que a gente é burro de fazer essa oração. Mas você consegue compreender que quando você fala assim: Deus, muda a minha história, você dá liberdade para Ele transformar coisas e destruir paredes que você construiu. Você consegue se ligar e se orientar que Deus pode pegar um relacionamento e mandar embora? Que Deus pode pegar seu empreguinho que você acha que foi abençoado e desfazer tudo da noite para o dia? Que Ele pode fazer com que coisas que você sentia felicidade, elas se dissiparem, porque não foi Ele que deu, foi você que conquistou. Entenda que quando nós abrimos o nosso coração e nos submetemos à vontade dEle, não é mais... Estou caminhando para o final. Você olha Paulo andando em direção, em busca de sangue. Ele queria sangue. E ele para na estrada de Damasco. E ele tem um encontro com Deus, na pessoa do Cristo. E quando ele se encontra com o Cristo, ele se vê limitado, porque ele perseguia aqueles que eram de Deus, aqueles a quem Cristo diziam que eram seus filhos. Mas agora uma limitação física para ele. E ele entende que a luta dele não era apenas contra um homem, não era apenas contra uma doutrina, mas era contra Deus. E agora, quando esse homem ele tem um encontro com Deus, ele precisa abrir mão de tudo o que ele tem, de muito conhecimento, de muita teologia, alguém que conhecia a lei de capa a capa, alguém que tinha a Torá dentro do seu coração, mas também na ponta da sua língua. E agora o Senhor está olhando para ele dizendo: estou te limitando.
tudo que você tem não é capaz de mudar o que eu acabei de fazer. Eu te ceguei. E se você quer voltar a viver, se você quer voltar a enxergar, você continua a sua caminhada. Encontre alguém a quem eu vou mandar. Essa pessoa vai orar por você e as escamas dos seus olhos vão cair. Eu quero dizer para você que quando você tem um encontro sobrenatural com o Cristo de Deus, você pede para Ele aumentar a carga. Em 3 dias, a vida de Paulo muda. E as escamas dos seus olhos vão cair. Eu quero dizer para você que quando você tem um encontro sobrenatural com o Cristo de Deus, você pede para Ele aumentar a carga. Em 3 dias, a vida de Paulo muda. Em 3 dias ele deixa de ser assassino e ele passa a ser agora um proclamador do Evangelho do Cristo. Porque ele teve um tempo, ele viveu um momento de encontro com o Cristo. E se você viver um momento de encontro com o Cristo, eu estou falando de verdade, não é de maneira superficial. Você chega na sua casa, você pondera sobre o que foi falado aqui. Você começa a meditar de dentro para fora, dizendo: Pai, Deus, terão que abrir mão da vida que levavam. E Paulo agora, ele é obrigado a abrir mão da vida que ele levava, porque ele teve um encontro com Deus. Mas ele teve a escolha, ele pôde escolher. Quando Ananias ora por ele e as escamas caem, ele poderia ter dito: agora eu vou ferrar com a vida de vocês, cara. Vocês me colocaram no meio de vocês, eu vou matar todo mundo. Mas o Senhor penetrou no mais profundo, no mais íntimo do seu coração. Ele entendeu antes que João escrevesse na ilha de Patmos o livro do Apocalipse. Ele entende que Jesus está na porta. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. E está batendo e dizendo para mim e para você: se você deixar, eu entro, eu ceio com você. Eu dobro a carga, eu aumento a potência. Porque o esforço que você despende agora vai produzir um fruto no que você despende agora, vai produzir um fruto no teu amanhã. O que você está se dedicando nesse momento vai fazer com que você possa colher o fruto do teu amanhã. Sabe onde é que está o cerne de tudo isso? É na disposição que você tem. Não espere para amanhã, para que Deus cerre as suas limitações. Deixa Ele arrancar isso de você hoje. Deixa o Senhor trazer à memória aquilo que te dá alegria. Deixa o Senhor transformar o seu lamento em baile. Deixa o Senhor fazer paredes no seu coração, mas paredes que vão fazer mudança, que vão ser alicerce da sua história, não das quais você vai construir. E talvez esses tijolos vão ser tortos. E talvez esses tijolos vão ser tortos. E que talvez lá na frente você precise derrubá-las. Quando você compreende, quanto mais você gasta tempo, quanto mais você gasta a tua vida na presença de Deus, mais os limites são rompidos, mais você começa a voar, mais você começa a decolar, mais o céu começa a se abrir, mais o Senhor começa a se revelar, mais emanações do céu começam a acontecer, e mais o Senhor começa a se manifestar. Mas essa disposição está em você, o limite está em você. Você diz o quanto você quer de Deus ou não. O problema é que a gente está preso e dizendo: amanhã eu faço, amanhã eu vou. Eu não consigo. Eu quero dizer para você que você consegue, porque todas as coisas, entender que o sobrenatural está sobre nós, e nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Agora, tem coisas que vão contra
de fato as escolhas que você fez e que vão precisar ser desfeitas por Deus, porque Deus jamais vai construir uma história reta em cima de algo que começou torto. O ditado diz que Deus escreve reto por linhas tortas. Mentira! Deus desentorta a linha e depois começa a escrever uma história. Jamais Deus vai escrever qualquer coisa reta em cima de algo que está torto. O Senhor vai desconstruir para depois começar a reconstruir. O vaso vai ter que ser quebrado. Deus não trabalha com emenda, irmão. E Ele já diz na sua palavra: não adianta pegar uma roupa nova. Deus não trabalha com emenda, irmão. E Ele já diz na sua palavra: não adianta pegar uma roupa nova, tirar um pedaço de retalho velho para costurar ela. Não vai rolar. Mas se você estiver disposto a vencer os limites, as barreiras, se você estiver disposto a priorizar o reino de Deus, cara, ninguém vai poder segurar você. De tudo que eu te falei, uma das coisas que mais fazem você retroceder é uma palavra chamada prioridade. Prioridade. Quais são as prioridades que você tem hoje? Aonde o teu coração estaria agora? Pastor, minha prioridade é ministério. Ministério também te afasta de Deus, tá? A igreja também pode te afastar de Deus. A religião pode te levar para bem longe do Senhor. O ministério que você exerce, ele pode te levar para bem longe de Deus. O Senhor quer ser prioridade para você, não seu ministério. Se você compreender que o reino dele é um objetivo a ser alcançado, que a salvação é o portal que você precisa passar para encontrar esse objetivo, e você priorizar o reino de Deus, cara, tudo que você tem necessidade, o Senhor vai suprir em glória. O Senhor vai suprir em glória. Tudo que você precisa, tudo que te é necessário, o Senhor vai suprir em glória. Sabe, por um único objetivo. Porque Ele vai ser glorificado através da sua vida. Porque Ele vai ser exaltado através das suas ações, das suas atitudes, do profissional que você é, da pessoa que você é, do pai que você é, da mãe que você é, do ministro que você é, do pastor, da pastora, do presbítero, do apóstolo, do missionário, seja de quem você for. Seja quem você for. O que você tem que compreender é que a tua prioridade precisa ser o reino. Se você der prioridade para outra coisa, pode esquecer. Não vai rolar. Jesus, camarada que querem botar ele no fogo cruzado. Mas qual que é o mandamento? Ele olha e fala: só tem 2. Então fala qual é. Ame a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as tuas ideias, de todos os teus ideais, de todas as tuas vontades. Ame a Deus acima de tudo e ame o teu próximo como você se ama. E quando ele diz ame a Deus acima de tudo, ele está destacando submissão e prioridade. O que é prioridade para você? Trabalhar. Eu preciso trabalhar. O que é prioridade para você? Trabalhar. Eu preciso trabalhar. O
O que é prioridade para você? Eu preciso cuidar do meu filho muito. Eu preciso estudar. Você precisa estudar, cara. A igreja está carecendo de pessoas com cultura. Só que a prioridade tem que ser sempre o reino. O seu trabalho é uma bênção e ele põe comida na tua mesa. E você tem que tratar isso como algo totalmente santo. A tua família é prioridade. O amor que você tem pelos seus filhos é prioridade. Você tem que tratar isso como algo santo. O teu ministério é prioridade. Só que de todas essas prioridades, nenhuma é maior. Quando na parábola das 10 virgens, nós separamos 5 que são bem doidinha varrida e 5 que são sábias. E daquelas 5 sábias tem a prioridade do azeite, porque a expectativa do noivo é grande da chegada dele e precisa ter luz. Tem 5 que levam a vida de qualquer jeito. Amanhã eu faço. Quando eu sentir eu vou. Eu faço isso e depois eu peço perdão. Acabou o azeite, eu vou buscar. Quando elas retornam de comprar azeite, sabe o que aconteceu? O noivo já voltou, fechou a porta e está em núpcias com a noiva. E elas batem na porta. Quem é? Somos nós, a noiva. Que noiva? Já estou com elas. Estão aqui dentro. A gente fez de qualquer jeito, vocês não vão entrar. Algumas pessoas diziam que caixão não tem gaveta. Alguns até tem, mas são arrombados. Cara, a gente busca tanta coisa. Só que o que está faltando é um preenchimento que tem só um tamanho e uma medida. E essa medida é do tamanho do Espírito Santo de Deus. Se você compreender que você precisa de mais carga, de mais esforço, de mais objetivo, de mais vontade, cara, você vai correr como Paulo está ensinando, você vai lutar. Só que a coroa que você vai conquistar, ela não é corruptível, ela é incorruptível. E o que o Senhor vai liberar sobre você é com que a terra consiga acompanhar a velocidade do céu. Só que a coroa que você vai conquistar, ela não é corruptível, ela é incorruptível. E o que o Senhor vai liberar sobre você é com que a terra consiga acompanhar a velocidade do céu. E a dispensação do céu sobre a sua vida vai ser algo sobrenatural. E se você veio aqui hoje esperando algo de Deus, o Senhor te entregou uma mensagem, o Senhor te entregou um recado e disse para você: se esforça mais, porque eu vou te ajudar. Coloca mais carga, dobra a potência, começa a ser uma pessoa, não uma pessoa que você de repente é ativa apenas, mas você é pouco eficaz. Cara, você tem que fazer, tem, mas persevera, porque a perseverança te faz caminhar até o último dia, na ceia do Cordeiro de Deus. Só que até aquele dia nós vamos viver sobre a face dessa terra. E o que é que nós vamos conquistar? Você precisa olhar para dentro de você e saber que os teus filhos vão saber que você foi conhecido sobre a face da terra, que você deixou algo sobre este lugar, que o legado que você deixou aqui é algo que veio dos céus, é algo que faz diferença na sua história, que a trajetória que você trilhou, que o tempo em que você caminhou aqui, Deus foi contigo em cada milésimo de segundo que você andou por aqui. E que as pessoas que estão ao teu redor estão olhando para você e dizendo para você: quem é esse cara que põe cada dia mais peso? É como o maromba da academia. As pessoas olham aquele troglodita e dizem assim: quem é esse cara, meu? Olha o quantidade de peso que ele carrega. Mas ninguém viu que ele começou como um franguinho lá, ó. 3 quilos, 5 quilos, 10 quilos. E agora o cara está puxando 150. Agora o braço do cara está desse tamanho. Ei, se você não se esforçar, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não se esforçar mais, você vai ser apenas mais uma pessoa no meio de uma terra com centenas de milhares de pessoas. Ei, faça alguma coisa nessa noite.
faça alguma coisa, tenha escolhas essa noite, priorize o reino dos céus essa noite, rompa no Senhor, grita, pula, vira cambalhota, mas faz alguma coisa, declara com a tua boca que você vai mudar, e mude de uma vez por todas, e para de ser a pessoa que você é até o dia de hoje. Se você não fizer algo, ninguém vai fazer por você. A tua geração vai passar, as pessoas vão se destacar, e você vai ser aquela mesma pessoa até o último dia. Você vai ser um frango, você vai ser um magrelo. Vai chegar um tempo que você vai olhar para dentro de você e vai falar: eu tenho que tomar bomba, eu preciso encurtar o caminho. Eu vou encurtar o caminho porque você vai ser um magrelo. Vai chegar um tempo que você vai olhar para dentro de você e vai falar: eu tenho que tomar bomba, eu preciso encurtar o caminho. Eu vou encurtar o caminho porque tá todo mundo bombando, mas eu não consigo chegar lá. Ei, para com isso. Siga o fluxo, respeite os processos. Os processos te fazem homem e mulher. Os processos te moldam. Os processos te preparam. Sejam por 1, 2, 3 ou 30 anos. Porque a chuva que vai vir sobre você, ela é sobrenatural. Jesus se prepara 30 anos. Mas passados os 30 anos, ele chega diante de uma tumba e ele fala: tira a pedra, Lázaro, vem para fora. Ele se prepara por 30 anos, ninguém acredita que ele pode dar de comer para as pessoas. Ele olha: o que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixes. Então isso vai alimentar todo mundo, e ainda sobra 7 cestos cheios. 30 anos ele chega diante de Pedro e ele fala: Pedro, volta para o mar. Pedro diz: eu sou uma autoridade na pesca, eu já pesquei a noite inteira e não veio nada. O Senhor está falando: volta para lá. Sabe o que acontece com ele? Ele prioriza o que Cristo havia falado para ele, cara. Ele se dedica um pouco mais, ele põe um pouco mais de carga, ele deixa de ser um frango, ele lança a rede, e o barco dele quase afunda de tanto que ele pescou. É só o menino Jesus, 30 anos de preparação, está colocando mais peso, está colocando mais carga, mas está fazendo algo. Não é colocar carga até o último dia da sua vida, é colocar carga até o dia que o Senhor te lançar. E quando Ele te lançar, você vai ser luz do mundo e vai ser sal da terra. Essa noite Deus fala para você o seguinte: começa a mudar a sua vida. Você vai ser lembrado eternamente como Zé Ruela. E o que Deus quer para você essa noite é que você seja lembrado como grande homem